Olá, muito bem-vindos, amigas e amigos do canal Livros do Mundo. Aproveitando essa oportunidade, e agora voltamos com o complemento parcial, o terceiro capítulo do livro I Will Teach You to Be Rich, de Ramit Sethi. Se você chegou diretamente a esse vídeo, veja na descrição que haverá um link com as postagens anteriores, para que você possa personalizar sua experiência na audição desta magnífica obra. Agora, como sempre, venho lhe pedir que assine o canal e ative o sininho para que ser avisado assim que postarmos novos vídeos. E se já for nosso assinante, divulgue-nos para seus contatos e redes sociais, para que possamos crescer e nos incentivar a criar novos vídeos. Por fim, aproveite mais um título de qualidade do nosso canal. Prepare para investir. Abra o seu 401k e o Roth IRA, mesmo com apenas $50. Algo especial nos países indianos. Para entender o que eu quero dizer, pergunte a qualquer garoto indiano que você conheça o que aconteceu quando ele levou para casa o seu boletim escolar com a nota 10. Seus pais provavelmente brilharam de orgulho, deram um grande abraço e imediatamente franziram a testa. Vijay, isso é muito bom, mas o que aconteceu? Por que você tirou esse A-? Disseram eles. Como você pode imaginar, essa abordagem tende a promover uma visão um pouco distorcida do mundo para as crianças indianas. Mal posso esperar para fazer isso com meus futuros filhos algum dia. Eles ainda nem nasceram e eu já estou decepcionando eles. Talvez o fato de ter crescido com essa visão de mundo explique por que, quando as pessoas finalmente começam a pensar em finanças, eu as parabenizo por aproximadamente 6 segundos antes de julgá-las secretamente. Por quê? Sei que não estão fazendo o suficiente para elas. Mark Brandt, autor do Big Mistakes, The Best Investor, escreve: o saldo médio da aposentadoria nos Estados Unidos para pessoas com idade de 56 e 61 anos é de $25 mil. Isso poderia ter sido alcançado investindo $6 por mês desde 1980, com portfólio 60/40. Pessoal, é muito fácil ganhar nesse jogo. Até o final do capítulo você conseguirá. No último capítulo, falamos sobre poupança. Eu fico feliz que você tenha aberto uma conta de poupança com juros altos. Realmente, mas isso não é suficiente. Economizar um pouco de dinheiro aqui e ali não é suficiente. Apesar do que você lê na mira de livros e blogs cheios de dicas e histórias de frugalidade. Compre 200 caixas de suco de laranja, dizem nesses artigos fantásticos, e você pode economizar 6%. Incrível! Tem uma vida. O triste, de fato, é que, se você fizer apenas o mínimo necessário, por exemplo, se for frugal e economizar $100 por mês em uma conta poupança online, os resultados não serão especialmente impressionantes, mesmo que você esteja ganhando uma taxa sólida em uma conta poupança com juros altos. Levará muito, mas muito tempo para obter um retorno substancial. Simplificando, poupar não é suficiente. Se você precisa de uma maneira de colocar esse dinheiro para trabalhar para que ele renda mais do que até mesmo a conta de poupança de maior rendimento, é investir. É a primeira melhor maneira de fazer isso a capitalização, disse Albert Einstein. É a maior invenção da humanidade, porque permite o acúmulo confiável e sistemático de riqueza. Em vez de ganhar um pouco de juros, como a maioria das pessoas ganha em suas contas poupança, você pode ganhar cerca de 8% ao ano a longo prazo, investindo. Durante o século XX, o retorno médio anual do mercado de ações foi de 11%, menos 3% de inflação, o que dá 8%. Para colocar isso em perspectiva, vamos supor que você tenha $1.000 aos 35 anos para investir em algum lugar. E vamos supor também que você tenha uma conta poupança e tenha um retorno médio de 3%, e você pode obter retornos de 8% sem inflação ao longo prazo em seus investimentos. Agora veja isso. Se você simplesmente colocar esse dinheiro em uma conta de poupança,
quanto ele valeria depois de 30 anos. Embora 1.000 tivesse crescido para 2.427 no papel, a inflação também teria arrasado seus retornos de baixo para baixo. Portanto, embora você tenha saído bem quando se considera a inflação, o seu dinheiro tem o mesmo poder de compra que tinha há 30 anos. Isso não é bom, mas há uma reviravolta. Se você tivesse investido seu dinheiro, ele valeria mais 10 vezes, eliminando o impacto da inflação e proporcionando a você resultados incríveis. Isso é apenas um investimento único. Investir parece intimidador, mas na verdade é bastante simples. Vou orientá-lo e, no final desse capítulo, você terá aberto uma conta de investimento. Na verdade, você não precisa se preocupar em escolher onde investir. Ainda assim, vem o capítulo 7. Portanto, configuraremos suas contas certas para que, quando estiver pronto, você possa simplesmente ativar as transferências automáticas para canalizar o dinheiro para lá todo mês. Eu li o livro há mais de 6 anos. Uma das minhas maiores realizações foi criar minha conta de apostadoria quando eu tinha apenas 18 anos de idade. Eu tenho um sorriso no rosto todos os dias, sabendo que tenho dinheiro suficiente nessa conta. Isso é libertador. E tem a me permitir que eu fosse mais aventureiro em outras áreas da minha vida, como a busca de empreendedorismo de forma mais agressiva e ser capaz de gastar dinheiro com as coisas que, sabendo que nunca economizar um centavo novamente, está em melhor situação do que 99% das outras pessoas. Alex Craig, 25 anos. Porque seus amigos provavelmente ainda não te pediram um centavo ainda? Antes de prosseguirmos, vamos parar um pouco para entender por que os jovens não estão investindo. Isso ajuda a fazer aquilo em que a maioria dos bilionários se especializa: julgar outras pessoas. Pergunte a qualquer um de seus amigos quando eles investiram e eles dirão coisas como: não, eu não ganho o suficiente para investir. A maioria dirá: eu não sei escolher as ações. O que é irônico, porque investir não é escolher ações, embora, na verdade, algum deles possam participar de uma conta 401k, um tipo de aposentadoria que provavelmente será a exceção dos investimentos. E, no entanto, esses são os anos de investimentos mais importantes de nossas vidas. 3 estatísticas surpreendentes sobre pessoas em 401k. Lembre-se de que um 401k é apenas um tipo de conta de investimento. É uma conta que oferece enormes benefícios que abordarei aqui. Eis o que é impressionante: apenas 1/3 das pessoas participa de uma conta 401k. Entre as pessoas que ganham menos de $50 mil por ano, 96% não contribuem com o valor máximo dos seus planos 401k. É surpreendentemente, apenas 1 em cada 5 pessoas contribui o suficiente para obter da empresa. A contrapartida da empresa é literalmente dinheiro grátis. Portanto, por isso, 80% das pessoas estão perdendo milhares de dólares por ano. Outro motivo pelo qual as pessoas não investem é o medo de perder dinheiro. É irônico que as pessoas tenham medo de positivamente perder o dinheiro no mercado de ações. O mercado de ações, quando certamente ficarão sem dinheiro se não investirem. O Washington Post observou que as pesquisas mostram que a maioria das pessoas mais velhas está mais preocupada em ficar sem dinheiro do que em morrer. O artigo assombroso continua. Com o resultado, muitos trabalhadores mais velhos estão pegando a estrada de novo, como também chamado work umpers, aqueles que abandonaram seu estilo de vida caros, compram trailer e viajam pelo país em busca de empregos sazonais, que normalmente oferecem salário por hora e poucos ou nenhum benefício. As pessoas têm crenças peculiares sobre risco. Nós nos preocupamos em morrer de uma mordida de tubarão, quando na verdade deveríamos nos preocupar com doenças cardíacas. Quando há uma promoção de ovos ou frango, ficamos felizes. Mas quando o mercado de ações fica, os investidores de longo prazo deveriam adorar quando o mercado cai.
Você pode comprar mais ações pelo mesmo preço. As pessoas mais velhas se arrependem de não investir. Eles se arrependem, mas não precisa se arrepender. Minhas considerações abaixo. Idade do empregado, média, saldo de seus 401k e meu comentário. Menos de 25 anos, 1.325. Muito preocupado assistindo um programa de culinária e outras coisas que nunca vão cozinhar. 23 e 34 anos, 8.192. As pessoas começam agora a economizar dinheiro, mas ainda não veem o valor nisso. 35 a 44 anos, 23.901 dólares. Essas pessoas perceberam que talvez economizar dinheiro seja importante. 45 a 54 anos, 43.467 dólares. Essas pessoas mais velhas estão desejando que pudessem voltar no tempo e bater em si mesmo por não economizar mais, como o Biff em A Volta do Futuro, parte 2, fonte Relatório Vanguard. Lembre-se, saber como investir não é óbvio. É esse o problema. Quando se trata de dinheiro, é realmente muito fácil acabar com a maioria das outras pessoas. Você simplesmente não faz nada. Depois de anos conversando com os jovens sobre dinheiro, cheguei a algumas conclusões. Primeiro, eu praticamente odeio todo mundo. Segundo, acredito que há 3 categorias de pessoas: os A's, os B's e os C's. B e C's. Os A's já estão administrando seu dinheiro e querem otimizar o que estão fazendo. Os B's, o maior grupo de pessoas, não estão fazendo nada, mas podem ser persuadidos a mudar isso. Você descobriu o que motiva. Os C's são uma massa de pessoas que não estão fazendo nada e são causa perdida. Teoricamente, eles poderiam ser motivados, mas é incrivelmente difícil superar suas razões e desculpas idiotas para colocar a administração do dinheiro tão abaixo de sua lista de prioridade. Embora algumas pessoas sejam limitadas pela circunstância, a maioria delas nunca ficarão ricas, simplesmente porque as atitudes e comportamentos são ruins em relação ao dinheiro. Na verdade, a maioria das pessoas na faixa dos 20 anos é B. Não é ótimo, mas não é ruim. Ainda há tempo para que elas estabeleçam metas agressivas de investimento. Mas se não tornarem nenhuma atitude, acabarão inevitavelmente aproximando de um C. Não deixe que isso aconteça contigo. E não comecei a investir o meu 401k no primeiro emprego, depois da pós-graduação, por quase 2 anos. Deixei milhares de dólares na mesa. Terro meu, 34 anos. Não abri uma conta 401k quando comecei meu primeiro emprego, depois da faculdade. Por quê? Meu ex disse que não era bom investimento. O que eu mais me arrependo é que ter dado ouvidos aos maus conselhos e não seguir minha intuição. 5 anos depois, abri um, mas ainda penso no quanto esse relacionamento me custou. Ivete Batista, 37 anos. Não trabalhei para um empregador que me oferecesse um 401k até os 35 anos. Gostaria que alguém tivesse me dito, quando eu tinha 20, para procurar um empregador que tivesse estabelecido suficientemente para oferecer isso. Mas eu era barato e inseguro, desesperado por uma experiência. Agora me sinto como se tivesse perdido os bons 10 ou 15 anos de oportunidade. Robert Guiney, 45 anos. Roteiro de investimento invisível. Script, o que significa? Existem tantas ações por aí, tantas maneiras de comprar e vender ações e muitas pessoas dando os conselhos diferentes. Isso parece esmagador. Esse é um código que eu quero me esconder atrás da complexidade. Qualquer novo tópico é esmagador. Dietas, o regime de exercício, aprender a se vestir melhor, ser pai ou ser mãe. A resposta não é evitá-lo, é escolher uma fonte de informações e começar a aprender. Sinto que estou sempre comprando nas altas e não quero ser a pessoa que compra no mercado quando ele atinge o pico. Essa pessoa sabe intelectualmente que não é possível cronometrar o mercado, mas ela realmente não entende isso. Eu devia estar investindo automaticamente todo mês para que esse problema desaparecesse. Eu não investi em nada,
porque há muitas opções diferentes para investir o meu dinheiro em longo prazo. Imóveis, ações, criptomoeda, commodities e etc. Sei que devo investir, mas as ações não me parecem controláveis. A grande ironia é que essa pessoa acredita que o controle ajudará o retorno dos investimentos, quando na verdade ela obteria melhores retornos se fizer menos. Quando menos controle tiver, melhor. Os dados indicam claramente que o investidor médio compra na alta e vende na baixa, e negocia com frequência, o que gera imposto. E tudo isso reduz seus retornos em grandes quantidades. Você acha que ter controle, mas na verdade não quer tê-lo. Apenas deixa lá. Devido à minha falta de conhecimento e experiência nisso, não quero perder meu dinheiro suado. Ironicamente, cada dia que você não investe, você na verdade está perdendo dinheiro devido à inflação. Você nunca perceberá isso até os 70 anos. 70 anos, quando então você verá que será tarde demais. Sou divertido em festas. As taxas são uma grande parte do problema. Quando você só tem uma pequena quantia para investir, as taxas de negociação podem causar um grande impacto nos seus retornos. É totalmente misterioso como as pessoas pensam que investir é igual a negociar ações. Espere, não é todo comercial e aplicativo estúpido te empurra a essa agenda. Quando você segue meus conselhos, sua taxa de investimento são realmente baixa. Pedi um café pequeno, um café em vez de um grande. Estou economizando X dólares por dia. Será que estou sendo adulto? Você morrerá sozinho, porque tantos de nós têm atitudes tão ruins em relação ao dinheiro. Você poderia fazer um caso convincente de falta de educação suficiente, excesso de informações, mensagens confusas da mídia ou simplesmente falta de interesse. Seja qual for o motivo, está claro que os jovens não estão investindo o suficiente. Coisa que aprendi no negócio de autodesenvolvimento, todos nós temos muitos motivos para não estarmos fazendo algo que deveríamos, como investir, usar fio dental ou abrir uma empresa, sem tempo, sem dinheiro, sem saber por onde começar e etc. Às vezes, a verdade é mais simples. Nós simplesmente não queremos. Se você quiser não aprender como o dinheiro funciona, nada do que eu disser vai ajudará. Você pode contratar alguém para ajudá-lo. Geralmente, um custo oculto de centenas de milhares de dólares, graças às suas comissões e dos fundos de alto valor que lhe recomendam para você. Você poderia simplesmente fazer com que seus pais fizeram. Ou você pode fazer o que uma marca registrada americana, testada pelo tempo, ignorar o problema e esperar que ele desapareça. Eu não recomendo isso. As instituições financeiras perceberam um fenômeno interessante. Quando as pessoas entram na casa dos 40 anos, de repente percebem que deveriam ter economizado dinheiro ao longo do tempo. Com o resultado da preocupação financeira, de número de americanos que não têm dinheiro suficiente para a aposentadoria, de acordo com a pesquisa recente da Gallup, mais da metade dos americanos está muito ou moderadamente preocupado em não ter dinheiro suficiente para a aposentadoria. Para isso, fique claro, nos próximos de nós, pergunte aos seus pais com o que eles mais se preocupam. Aposto que a resposta deles será simplesmente dinheiro. No entanto, não estamos prestando muito mais atenção em nossas finanças do que nossos pais davam. Chato, mas verdadeiro. Embora seja fácil planejar, ganhar na loteria para ficar rico, a verdadeira maneira de fazer isso é, na verdade, muito simples. 2 milionários americanos, 2/3 são autônomos, ou seja, seus pais não eram ricos. Eles acumularam uma significativa riqueza por meio de controle dos seus gastos, investimentos regulados e, em alguns casos, empreendedorismo. Não é tão sexy quanto ganhar na loteria, mas é muito mais realista. De acordo com uma pesquisa recente com os milionários realizada pela US Trust, 83% dos mais ricos dizem que seus maiores ganhos em investimento vieram de ganhos menores ao longo do tempo, em vez de correr grandes riscos. Observação: isso não significa cortar o café, significa comportamento consciente e significativo, como poupança e investimento disciplinado. É investimento em vez de grandes riscos
especulativos. Sua riqueza não é medida pelo valor que ganham a cada ano, mas por quanto economizaram e investiram ao longo do tempo. Em outras palavras, um gerente de projeto pode ganhar $50.000 por ano e ter um patrimônio líquido maior do que um médico que ganha $250.000 por ano. Se o gerente de projetos economizar e investir ao longo do tempo, a cultura americana não nos ajuda a pensar e investir o nosso dinheiro. Vemos celebridades e publicações no Instagram que nos mostram os resultados de ser rico, mas não nos mostram como chegar lá. Não é de surpreender que, à medida que essa forma de entretenimento se tornou mais popular, nossas atitudes mudaram. A Associação Americana de Psicologia relata que os americanos de hoje, em comparação à década de 50, parecem menos felizes, apesar de comermos fora 2 vezes mais e possuirmos 2 vezes mais carros. Temos muito mais brinquedos, como TVs de tela grande, smartphones e micro-ondas. Mas isso não está nos levando a uma vida mais satisfatória. 1/5 dos jovens acham que ficarão ricos por meio da loteria. Percentagem de jovens que acreditam que vão ficar ricos, 21%, ganhando na loteria. Eu odeio você. 11% por meio de uma herança. Eu odeio você. 3% por meio de um seguro. Que tal fazer algum trabalho real para aprender sobre o dinheiro? Apesar dessa preocupação com bens materiais, é de uma variedade estonteante de fontes de informação, incluindo canais de notícias financeiras 24 horas por dia, 7 dias por semana, inúmeros e milhões de sites financeiros online que estamos gerenciando melhor o nosso dinheiro. Melhor. Na verdade, estamos mais ansiosos. Mesmo que as pessoas de renda mais alta não lidam bem com seu dinheiro, cerca de 1 em cada 4 pessoas que ganham $100.000 por ano ainda relatam viver de salário em salário, de acordo com a pesquisa da SunTrust. O que fazemos? Recriminamos a nós mesmos e prometemos melhorar? Fazemos promessa no ano novo, baixando novos aplicativos como se o aplicativo fosse realmente um problema? Falamos sobre educação como solução, como se as pessoas já não soubessem que devem economizar mais e investir para o futuro. A informação, por isso, não é suficiente. Você já sabe sobre os juros compostos. E, se você simplesmente precisasse da informação, já terias encontrado. O verdadeiro problema é a solução. É você, sua psicologia, suas emoções, seus roteiros invisíveis, tudo isso sem entender o porquê você se comporta de maneira como em relação ao dinheiro. É decidir por que você quer mudar. Qualquer informação não bastará para uma baboseira sem sentido. Observe a crença sombria de que o baralho está totalmente empilhado contra nós. Quantas pessoas você já viu reclamar que não há como economizar dinheiro, muito menos investir? De certa forma, essa impotência apreendida pode se tornar viciante. Investir não é possível. Não há nada que eu possa fazer. Os baby boomers realmente me ferraram. Na realidade, dê-me 10 minutos com a sua agenda e seus gastos. Eu lhe mostrarei suas prioridades reais e como corrigi-las. Embora muitas pessoas tenham ideias ingênuas de que muitas vezes ilusórias sobre dinheiro, você não precisará ser nenhuma delas. Eu ajudarei a enfrentar a realidade, assumir o controle e perceber que, sim, você pode investir. Talvez seja $50 mês, ou talvez seja 5.000. Já estive em ambos os níveis e posso demonstrar que o que é necessário. Daqui a 10 anos, bem, talvez até mesmo daqui a 3 meses, você verá uma conta de investimento cheia de dinheiro que é automaticamente a cada mês. Você estará ganhando enquanto dorme, em vez de esperar um prêmio mágico de loteria. Você usará conscientemente sua conta de investimento para ficar rico. Investir é a maneira mais eficaz de ficar rico. Ao abrir uma conta de investimento, você dá um passo maior ao maior veículo de sua geração de dinheiro na história do mundo, o mercado de ações. Abrir uma conta é exatamente o primeiro passo para investir de fato. E você não precisa ser rico para abrir uma. Muitos provedores de conta dispensam mínimos, o valor necessário para abrir a conta. Se você configurar uma transferência mensal automática
Invista agora, você não está ficando mais jovem. Se você tivesse começado a investir $10 por semana há 5 anos, adivinha o que você teria? Acontece que até agora você teria milhares de dólares. Tudo isso investindo apenas $1 por dia. Pense sobre os $10 por semana. Para que foram, afinal? Se você não for como a maioria das pessoas, eles provavelmente escorregou entre nossos dedos, em contas aleatórias, como Uber, almoços, etc. Apesar de oscilações no mercado de ações, a melhor coisa que você pode fazer é pensar em longo prazo e começar a investir cedo. Veja bem com atenção. Se você investir $10 por semana, em um ano serão $545. Em 5 anos, $3.173. E em 10 anos, serão $7.836. Se for $20 em um ano, será $1.082. Em 5 anos, $5.347. Em 10 anos, esses $20 serão $15.672. Se você investir $50 por semana, em um ano você terá $2.705. Em 5 anos, $15.888. E em 10 anos, $39.181 mil, presumindo um retorno de 8% com juros compostos. Isso não é apenas teórico. Veja como o investimento mudou na minha vida, desses leitores na EWT. Leitores da EWT, eu investi $70 mil desde que li o livro. Tirei o máximo do meu ROI IRA. Contribuí com 19% do meu salário para 401k. E não perco um momento de sono nas negociações ativas. Defino minha alocação uma vez por ano, esqueço e vivo minha vida. É uma sensação incrível de ter vencido a ignorância que eu tinha sobre o dinheiro, que é uma fonte de estresse e ansiedade para outras pessoas. Como sei que estou no caminho certo, não preciso me preocupar, o que o liberta minha mente e tempo para ganhar mais dinheiro. Sam Hathaway, 29 anos. Tenho investido meu ROI IRA 401k e HSA há anos e finalmente consegui $100 mil. Tenho 28 anos. Nesse ritmo, poderei me aposentar no meados dos 50 anos, no máximo. Se eu evitar a mudança de estilo de vida, poderei adiantar isso no início dos meados dos 40 anos. E não me sinto nem um pouco privado de nada. Estou vivendo uma vida rica. Michael Kelly, 28 anos. Seu livro me ajudou a criar uma infraestrutura básica de contas para as minhas finanças. Hoje me formei na faculdade em 2010, li o livro por volta de 2010, 2011. Estou aproximando o meu 403B, um plano de aposentadoria frequentemente usado por professores. O ROI IRA de todos os anos. Comecei colocando 8 a 10% do meu 403B. Inicialmente fui aumentando ao longo dos anos. Faço 31 anos em agosto e atualmente tenho $75 mil no meu 403B e cerca de 18 mil no meu ROI IRA. Talvez 12 mil em cheques de poupança e cerca de 60 mil em outros investimentos como ações individuais e criptografia. Estou adorando fazer o meu dinheiro trabalhar para mim e não ser escravo dele. Royce White, 30 anos. A escada das finanças pessoais. Essas são as 6 etapas sistemáticas que você deve seguir para investir. Cada passo se baseia no anterior. Portanto, você tem que terminar o primeiro passo. Passe para o segundo. Se você não conseguir chegar ao número 6, não se preocupe. Faça o melhor que puder por enquanto. No capítulo 5, mostrarei como tornar isso automático para que o seu sistema possa funcionar sozinho. Apenas lembre-se, abrir essas contas e começar é o passo mais importante. Começar é a etapa mais importante. Degrau 1. Se seu empregador oferecer uma correspondência 401k, invista para aproveitar ao máximo e contribua apenas o suficiente para obter 100% de uma contrapartida. Uma correspondência 401k significa que, para cada $1 que você contribuir para o seu 401k, sua empresa igualará a sua contribuição até um determinado valor. Por exemplo, para facilitar a matemática, vamos supor que você ganhe $100 mil por ano, em que seu empregador equipará a 100%
de sua contribuição até 5% do seu salário. Isso significa que você contribuirá com 5 mil e sua empresa o equiparará com outros 5 mil. Isso é dinheiro grátis e simplesmente não há um negócio melhor. Degrau 2. Pague seu cartão de crédito e qualquer outra dívida. A taxa de juro média de um cartão de crédito, a APR média de um cartão, é em torno de 14% ou mais, além das APRs mais altas, independente de que a empresa de cartão de crédito ou pagamento de sua dívida lhe dará um retorno instantâneo e significativo. Para saber as melhores maneiras de fazer isso, consulte 5 etapas para livrar da dívida do cartão de crédito. No capítulo 1. Degrau 3. Abra um Roth IRA. Consulte a beleza dos Roth IRA e contribua com o máximo de dinheiro possível para ele, desde que sua renda seja de 120 mil ou menos. Você poderá contribuir com até $5.500 em 2018. Para saber os limites atuais de contribuição, pesquise os limites de contribuição Roth IRA. Degrau 4. Se você tiver dinheiro sobrando, volte ao 401k e contribua com o máximo possível, dessa vez acima do valor de contribuição do seu empregador. O limite atual é $19 mil. Para reconhecer os limites de contribuições atuais, pesquise os limites de contribuição atuais do 401k. Degrau 5. HSA. Se você tiver acesso a uma conta de poupança de saúde, HSA, ela pode também funcionar como uma conta de investimento, com recursos fiscais incríveis que poucas pessoas conhecem. Para saber mais sobre os HSAs, se você concluir o ranking 4 e ainda tiver dinheiro sobrando, aproveite essa conta. Degrau 6. Se você ainda tiver dinheiro para investir, abra uma conta de investimento regular, não relacionada à aposentadoria, tributável, e coloque o máximo possível nessa conta. Para saber mais sobre isso, consulte o capítulo 7. Além disso, pague mais por qualquer dívida hipotecária que você tenha. Considere investir em si mesmo. Seja abrindo uma empresa ou obtendo um diploma adicional, geralmente não há nada melhor investimento do que em sua própria carreira. Lembre-se de que a escada de finanças pessoais só lhe mostra quais contas abrir. No capítulo 7, mostrarei em que investir, dominando o seu 401k. Se eu quisesse criar o pior nome para algo que eu poderia potencialmente mudar a minha vida de dezenas de milhões de pessoas, eu faria o seguinte. 1. Encontrar o documento mais chato já escrito, digamos o Código Tributário do Imposto de Renda. 2. Abra uma página aleatória e talvez, não sei, da seção 401k. Dê uma olhada em seu escritório de ombros e decida usar isso como o nome dessa conta que mudará a sua vida. O nome é ruim, mas a conta é incrível. Um plano 401k é um tipo de conta de aposentadoria que muitas empresas oferecem a seus funcionários. Observação: pergunte ao seu representante de RH se a sua empresa oferece um plano de 401k. Se oferecer, pule para a seção sobre o Roth IRA. É uma conta de aposentadoria porque lhe dá grandes vantagens fiscais se você concordar em não sacar o seu dinheiro da conta até atingir a idade de aposentadoria de 59 anos e meio. A idade de aposentadoria de 59 anos e meio, na verdade, você não precisa começar a sacar o seu dinheiro até 70 anos de idade. E, mesmo assim, há uma exceção se você ainda estiver trabalhando. Mas não se preocupe com isso. Para configurar o seu 401k, você preenche o formulário autorizando parte de cada salário, que decide quando a ser enviada para a sua conta todos os meses. O dinheiro vai direto do seu empregador para o 401k. Portanto, você nunca o vê em seu contra-cheque. Ao abrir a conta, você escolhe entre algumas opções simples de investimento e, em seguida, deixa o seu dinheiro acumular ao longo do tempo. Vamos aprofundar nos benefícios do seu 401k. Primeiro, o 401k. Usar o dinheiro antes dos impostos significa um acelerador instantâneo de 25%. As contas de aposentadoria oferecem um acordo
Você promete investir o seu dinheiro a longo prazo e, em troca, elas lhe dão grandes vantagens fiscais. Como o dinheiro que você está contribuindo não é tributado, até que você o retire muitos anos depois. Por isso, é chamado de dinheiro antes dos impostos. Você tem muito mais dinheiro para investir em crescimento composto, geralmente de 25% a 40% a mais. Vamos dar uma olhada em uma conta de investimento regular, uma conta que não seja a de aposentadoria. Primeiro, se você abrir uma dessas contas em qualquer corretora de investimento, não terá muitas vantagens fiscais. Para cada $100 que ganhar, você poderá investir apenas cerca de 75, pois dependendo da sua alíquota de imposto de renda, 25% são destinados a pagar o imposto. O 401k é diferente. Ele é imposto diferido, o que significa que você pode investir todos os $100 e deixá-los crescer por cerca de 30 anos ou mais. Claro que você pagará os impostos quando sacar o seu dinheiro, mais tarde, mas esses 25% a mais acabam fazendo uma enorme diferença à medida que são compostos mais e mais. Benefício 2, do 401k. A equiparação do empregador significa dinheiro grátis. Em muitos casos, o seu empregador igualará a parte de sua contribuição, o que significa que você recebe dinheiro gratuito e automático para investir. Uma situação em que todos saem ganhando. Para saber, a sua empresa oferece uma equiparação 401k. Basta perguntar ao representante do RH e a política de equiparação. Como exatamente funciona a equiparação? Aqui está um exemplo. Novamente, digamos que a sua empresa ofereça uma equiparação 1 para 1, de 5%. Significa que a sua empresa igualará cada dólar que você investir até 5% do seu salário. Se você ganha $60.000 por ano e contribui com $3.000 por ano, 5% do seu salário, seu empregador igualará aos $3.000, de modo que seu investimento real será de $6.000 por ano. Se você começar aos 25 anos e ganhar 8% sobre o seu dinheiro, você terá mais de 1,6 bilhões de dólares com a equiparação do 401k, quando se aposentar. Um pouco mais de $800 mil sem equiparação. Uma equiparação de 5% pode até dobrar os seus retornos. E a cada ano que você investe, a diferença aumenta. Dessa forma, assim, se você tiver 35 anos, se o seu empregador não contribui contigo, você ganharia $5.400. Com ele contribuindo, $10.800. Aos 40 anos, $31.679. Ele contribuindo, $63.500. Aos 45 anos, $78.227. E com contribuição dele, o dobro, $156.454. Dessa forma, quando chegar aos 65 anos, você teria $611.729, e se ele contribuir, você terá $1.223.458. Pressupõe um retorno de 8%. Benefício 3 do 401k, investimento automático. Comprando o 401k, seu dinheiro é enviado para uma conta de investimento sem que você precise fazer nada. Se você não vê o dinheiro em seu contra-cheque, porque ele é enviado automaticamente para a conta. Esse é um excelente exemplo de uso da psicologia para convencer a investir. De fato, há um conjunto emergente de literatura sobre o poder desses efeitos. Por exemplo, algumas empresas começam a oferecer planos 401k output, em vez daqueles que exigem que você opte por participar. O que significa que você é automaticamente inscrito por um padrão para contribuir em uma determinada percentagem de sua renda. Com certeza, você tem a liberdade de optar por não participar, mas a inscrição automática aproveita o fato de que a maioria das pessoas não faz nada ativo com seu dinheiro. Os resultados são dramáticos. A participação no 401k era inicialmente de 40%, mas nas empresas estudadas. Mas, após a inscrição automática, ela aumentou para mais de 90%. Preocupações comuns sobre o 401k. O que acontece se eu realmente precisar do meu dinheiro? O
401k é uma conta de aposentadoria para investimento de longo prazo e não é uma conta corrente ou poupança. Se você sacar o dinheiro antes de completar os 59 anos e meio de idade, você incorrerá em penalidades severas, incluindo imposto de renda e uma penalidade de 10% por saque antecipado. Essas punições são intencionais. Esse dinheiro é para a sua aposentadoria, não para a sua viagem de yoga para Tulum. Dito isso, há permissões para saque em dificuldade, incluindo o pagamento de despesas médicas, compra de uma residência principal, pagamento de custo educacional e coisas do gênero. Esses saques estão sujeitos ao imposto de renda e à multa de 10% por saque antecipado. Portanto, não são uma boa opção. Eu evitaria invadir os seus 401k, a menos que você esteja realmente desesperado. Mas elas existem. Lembre-se de que o maior problema da maioria das pessoas não é economizar, é investir. Portanto, não deixe que a preocupação como forma de sacar o seu dinheiro o impeça. Depois de economizar e investir dinheiro, você sempre poderá descobrir uma maneira de retirá-lo se realmente precisar. Terá que pagar imposto quando sacar o dinheiro. Sim, embora seu plano 401k seja diferido por imposto, ele não é isento de imposto. Quando você começa a sacar após a idade de 59 anos e meio, você terá que pagar impostos. Mas não se sinta mal por pagar esses impostos, já que seu dinheiro está sendo composto por uma taxa acelerada nos últimos 30 ou 40 anos. Como você concordou em investir o seu dinheiro em uma conta 401k, você conseguiu cerca de 20% a mais do dinheiro que você para crescer para você. E se você mudar de emprego? O dinheiro do 401k é seu. Portanto, se você mudar para outra empresa, não se preocupe. Você pode levá-lo com você. Veja como. Primeiro, transfiro para uma IRA. Essa opção é perfeita. Ela permite que você transfira seu dinheiro 401k para um IRA. E que é ótimo, porque uma IRA lhe dá mais controle sobre onde investir seu dinheiro, incluindo fundos do ciclo de vida e fundo de investimento. Controle sobre onde investir seu dinheiro, incluindo fundos de ciclo de vida e fundos de índice, que abordaremos no capítulo 7. Em contato com a sua corretora de desconto, como a Vanguard ou a Fidelity ou a Slashford, você estará inscrito em uma das corretoras do final do capítulo e peça ajuda para fazer uma rolagem do 401k, incluindo a conversão para um Roth IRA. Isso deve levar cerca de 10 minutos e é gratuito. Observe, pode haver um limite de tempo para transferir o dinheiro para um novo provedor. Portanto, ao mudar de emprego, você precisa ligar para seu corretor de descontos imediatamente e perguntar como lidar com uma rolagem. 2. Transfira seu dinheiro do plano 401k da empresa antiga para o 401k da empresa nova. Isso é bom, mas se você já teve um 401k, provavelmente notou que suas opções de investimentos são limitadas. Além disso, o principal motivo para contribuir com o 401k é aproveitar a contrapartida do seu empregador, que não se aplicará aos fundos que você transferir para a nova conta. Portanto, prefiro transferir o dinheiro 401k para uma IRA. Se você realmente quiser transferi-lo para o novo 401k, peça ajuda à pessoa do RH de seu novo empregador. Deixá-lo em sua empresa atual é quase sempre uma má decisão. Por quê? Você se esquecerá dele e certamente não o manterá atualizado sobre as opções de investimento e mudanças oferecidas pelo plano. Sacar o dinheiro é pagar uma multa de 10% sobre o saque antecipado. Essa é a pior coisa que você poderia fazer. No entanto, aqui está um fato surpreendente. 50% dos jovens de 20 e poucos anos sacam seus 401k quando deixam seus empregos, sofrendo grande impacto em impostos e taxas. Não faça isso. Quando um Roth 401k, algumas empresas agora oferecem um Roth 401k que permite que você contribua com o dinheiro após os impostos para um 401k em vez de contribuir com o dinheiro antes dos impostos, como um 401k tradicional.
Por que você faria isso? Se você espera que as suas taxas de impostos estejam mais altas no futuro, o ROT 401k é uma ótima opção para você. 2 benefícios inesperados aqui. Se você usar o ROT 401k, não há restrições de renda. Portanto, se você ganha muito para contribuir com o ROT IRA, o ROT 401k é uma ótima maneira de obter benefícios após os impostos. Além disso, você pode pegar qualquer dinheiro do ROT 401k e transferi-lo para o ROT IRA, sem impostos, o que lhe dará ainda mais opções de investimento. Resumo das vantagens do 401k. Já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir. Os planos 401k são ótimos porque, com praticamente nenhum esforço de sua parte, você colocará o dinheiro antes dos impostos para trabalhar para você. Ou, no caso do ROT 401k, dinheiro após os impostos, isso significa que, como você já não pagou imposto sobre o dinheiro ainda, há mais dinheiro para ser composto em juros ao longo do tempo. Além disso, uma empresa que oferece uma contribuição ao 401k muito lucrativa, o que equivale a dinheiro grátis, que você seria louco se não aceitasse. Lembre-se de ser agressivo com quanto você contribui com o 401k, porque cada dólar que você investir agora provavelmente valerá muito mais que isso no futuro. Faça isso agora, configurando seu 401k. Para abrir uma conta 401k, ligue para o administrador do seu RH e obtenha a documentação para abrir essa sua conta. Você deve levar cerca de 30 minutos para ser preenchidos. Os formulários solicitarão que você escolha em quais fundos deseja investir. Antes de fazer as suas escolhas, leia o capítulo 7, onde falo sobre plano de investimento. Se você tiver uma contrapartida do empregador, calcule quanto você precisa para obter a contrapartida total e, em seguida, fazer com ela seja automaticamente deduzido de seu contra-cheque. A documentação 401k que você preenche permitirá especificar tudo isso. Por exemplo, se seu empregador equiparar 5% do seu salário, se você ganha $50 mil por ano, precisará contribuir com cerca de $208 por mês, ou seja, 50 mil multiplicado por 0,5, dividido por 12 meses. Se esse valor fosse automaticamente descontado do seu contra-cheque e você nunca o visse, conseguiria ainda viver? A resposta é sim. Ao contrário, ajuste o valor para baixo até que você se sinta confortável. Lembre-se de investir 85% do caminho. É melhor do que não fazer nada. Se o seu empregador ofereceu um 401k, mas não ofereceu a contrapartida, abra o plano, suponha que não haja taxa mensal, mas não contribua com nenhum dinheiro por enquanto. Siga os passos degraus 2 e 3 da escada de finanças pessoais para pagar dívidas e maximizar o seu ROT IRA. Feito isso, prossiga para o degrau 4 da Escola das Finanças Pessoais e invista no seu 401k. Esmague suas dívidas. O segundo degrau da escala de finanças pessoal é tratar suas dívidas. Se você não tiver nenhuma dívida no cartão de crédito, ótimo, pule para o próximo, vá para a próxima seção da próxima página. Se estiver se perguntando por que não há problema em ter uma dívida de empréstimo estudantil para ter enquanto você passa a investir, aqui está o motivo. A dívida do empréstimo estudantil tende a ter taxas de juros mais baixas que as dívidas de cartão de crédito. Ela também tende a ser grande. Isso significa que você pode estabelecer um cronograma para pagamento, mas também investir ao mesmo tempo. Se você tiver uma dívida que não seja de empréstimo estudantil, é hora de pagá-la. Eu sei que isso não é sexy ou fácil, especialmente quando estamos falando de investimento. É a coisa engraçada. Engraçado, quando as pessoas começam a investir, o gosto de investir, abrir novas contas e aprender novas frases como alocação de ativos se tornam muito mais interessantes do que pagar uma dívida antiga e cansativa. Elas dizem, por que temos que falar sobre dívida? Eu ganharei mais investindo do que pagando dívida, porque eu quero que você derrube todas as barreiras que o impedem de ser rico. Eu o incentivo a se concentrar em pagar seus empréstimos, especialmente a dívida do cartão de crédito,
que geralmente vem com taxas e juros exorbitantes. Para conhecer melhor maneira de livrar da dívida, reveja 5 passos para livrar da dívida do cartão de crédito. A beleza dos Hot IRA, depois de configurar o 401k e eliminar a dívida, é hora de subir para o degrau 3 e começar a financiar um Hot IRA. O Hot IRA é outro tipo de aposentadoria com vantagens fiscais significativas. Ele não é patrocinado pelo empregador. Você contribui com dinheiro por conta própria e toda pessoa na faixa dos 20 e poucos anos deve ter um Hot IRA, mesmo que também não esteja contribuindo para o 401k. É simplesmente o melhor negócio que encontrei para investimento de longo prazo. Quanto um Hot IRA você economizará para você? Premissas. Taxa de imposto de 25%, agora na aposentadoria, taxa de retorno anual de taxa anual de retorno, contribuição anual de 5 mil, ou seja, $417 mês. Observe quantos impostos consomem seus rendimentos. Hot IRA regular tributável de investimento. Conta fazendo nada. Em 5 anos, 31.680, 29.837. 10 anos, 78.227, 69.858. Em 15 anos, 146.621 e 123.663. Em 20 anos, 247.115 versus 194.964. 25 anos, 394.772 e 290.782. Em 30 anos, 611.729 contra 419.008. Uma das vantagens é que ele permite que você invista o que quiser. Enquanto um 401k tem uma série de fundos que você poderia escolher. O Hot IRA permite que você invista no que quiser, fundos de índice, fundos individuais, qualquer coisa. Toda a diferença tem a ver com o imposto. Lembra de que seu 401k usa dólares antes dos impostos. Você paga imposto somente quando retira o dinheiro na aposentadoria. Bem, o Hot IRA usa dólares e impostos para oferecer a você um negócio ainda melhor. Com o Hot, você investe renda já tributada e não paga nenhum imposto quando retira. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Se o Hot IRA tivesse disponível em 72 e você tivesse investido $10.000 após os impostos em ações da Love Sunvest Airline, você teria feito um grande slam. Não apenas teria o transformado cerca de 10 milhões, mas quando você sacasse o dinheiro, cerca de 30 anos depois, você não teria pago nenhum imposto. Embora em 72 você tivesse pago imposto sobre o seu investimento inicial de 10 mil e os 9.990.000 que você ganhou no Hot IRA teriam sido isentos de impostos. Isso é imbatível. Pense nisso. No Hot IRA você paga impostos sobre os valores da contribuição, mas não sobre os ganhos. E se você investir bem por mais de 30 anos, isso é um negócio incrivelmente bom. Como você pode ver no gráfico, na página anterior, restrições Hot IRA. Assim como no caso do 401k, espera que você trate o Hot IRA como um veículo de investimento a longo prazo e você será penalizado se retirar os ganhos antes de completar os 59 anos e meio de idade. Observe que esses ganhos, a maioria das pessoas não sabe disso, mas você pode sacar o seu principal, o valor que você realmente investiu de seu bolso, sem penalidades. Também exceções para pagamentos de entrada em casa, financiamento de educação para você ou seu parceiro, filhos, netos e alguns outros motivos de emergência. Observação importante é que você se qualifica para essas exceções somente se seu Hot IRA estiver aberto há 5 anos ou mais. Esse motivo por si só é suficiente para você abrir o seu Hot IRA essa semana. No momento, o máximo que você pode investir em seu Hot IRA é de $5.500 por ano, mas você pode encontrar o valor mais atual pesquisando o limite de contribuição Hot IRA.
Outra coisa importante é saber que se você ganha mais de US$ 75.000 por ano, há restrições sobre quanto você pode contribuir para o Roth IRA. E acima de uma determinada renda, você não é elegível para abrir um. Esses limites mudam a cada ano e você pode encontrar os números atuais pesquisando os limites de renda no Roth IRA. Como abrir um Roth IRA? Não importa onde você consiga o dinheiro para contribuir com o seu Roth IRA, mas consiga. Para obter ideias sobre como reduzir os gastos e aumentar os ganhos para que você possa financiá-lo. Capítulo 4. Contribuir com o máximo possível é quase tão importante como começar cedo. Não vou insistir no assunto, mas cada dólar que você investe agora vale muito mais depois. Mesmo esperar 2 anos, você pode lhe custar dezenas de milhares de dólares. Quero que você faça uma pesquisa e abra seu Roth IRA até o final de semana. Para iniciar um Roth IRA, primeiro você deve abrir uma conta de corretagem de investimento com uma empresa de investimento confiável. Pense na conta de corretagem de investimento como uma casa e o Roth IRA como os cômodos. Embora essa conta provavelmente contenha apenas seu Roth IRA por enquanto, pode expandi-la para abrigar outras contas, como contas de investimento tributáveis, contas de investimento não tributáveis ou Roth IRAs adicionais para os seus futuros cônjuge e filhos, conforme as necessidades mudarem. Crescimento versus acesso. Pergunta. Não quero bloquear meu dinheiro em uma conta de aposentadoria. Posso precisar dele. Breve. O que eu devo fazer? Muitas pessoas pensam em uma conta de aposentadoria como um bloqueio de dinheiro, o que não é totalmente verdadeiro. Lembre-se de que, se você contribuir para uma conta Roth IRA, você sempre poderá sacar o dinheiro que contribui. O principal, sem penalidades. Tanto o Roth quanto os 401k também pode acessar seu dinheiro sem penalidade, em certos casos de necessidade real, como para despesas médicas e evitar a execução da hipoteca, cobrir mensalidade escolar e pagar despesas funerárias, e assim por diante. O IRS cobre isso em Rapid Distribution. No entanto, a menos que você realmente não tenha outro recurso, você não deve sacar o dinheiro de sua conta de aposentadoria. Se você sabe que precisar do seu dinheiro em 5 anos, coloque uma poupança com juros altos, mas não cometa o erro de manter o seu dinheiro em uma poupança, porque você é muito preguiçoso para apenas aprender a investir. Se você tivesse investido 10 anos atrás, não seria bom ter mais dinheiro agora? Bem, o melhor momento para investir é hoje. Se isso lhe parece complicado, não se preocupe. Vamos escolher os investimentos de hoje. Isso vem no capítulo 7. Mas vamos abrir sua conta e depositá-la com um pouco de dinheiro para que, quando você estiver pronto para investir, você possa fazer depósitos. Vamos nos concentrar em corretoras de desconto, como a Vanguard, porque elas cobram menos taxas do que as corretoras de serviço completo, como a Morgan Stanley. As corretoras de serviço completo oferecem o chamado serviço abrangente, mas basicamente cobram muito dinheiro para lhe vender pesquisas inúteis e permitir que você fale com vendedores. As corretoras de desconto, por outro lado, permitem que você faça as escolhas, cobram apenas pequenas taxas e oferecem acesso online. Não deixe se enganar por vendedores de fala mansa. Você pode gerenciar facilmente sua conta de investimento por conta própria. Bem, desconto recomendado, corretora, nome mínimo para abrir o Roth IRA e o que fazer, a Vanguard.com. A minha pessoal é a Vanguard. Eles são ótimos por causa do seu incansável foco em fundos de baixo custo. Eles não abrem mão de seus mínimos, mesmo com o investimento automático, mas a economia vale muito a pena. Se você quiser uma conta Vanguard, mas não tem $1.000 para começar, defina isso como uma meta de poupança. Schwab.com, $1.000. O mínimo é dispensado com a contribuição mensal automática de $100. Se você criar uma conta corrente Schwab, a Schwab vinculará automaticamente uma conta de corretagem a ela. Prático, investindo automático. Fidelity.com. A Fidelity iniciou uma guerra de preços com a conta sem taxa
de $0 para determinados fundos mútuos. Isso é ótimo para consumidores e um sinal promissor para o rumo que a Fidelity está caminhando. Entretanto, seus fundos de data-alvo ainda têm despesas mais altas que a Vanguard. Fatores a considerar na escolha de uma corretora de investimento. Francamente, a maioria das corretoras de desconto é praticamente a mesma. Antes de abrir uma conta de investimento, você deve comparar os investimentos mínimos exigidos. Por exemplo, algumas corretoras de serviço completo exigirão que você tenha o valor mínimo elevado para abrir uma conta. Quando eu liguei recentemente para o Morgan Stanley, o representante com quem falei recomendou um saldo mínimo de $50 mil. Tecnicamente, você poderia abrir uma conta com 5 mil e ela me disse, mas as tarifas acabariam com você. Esse é o porquê você usa uma corretora de desconto. A maioria delas exige uma contribuição mínima de $1 mil a $3 mil para abrir um Roth IRA. Mas, muitas vezes, ele dispensa essa contribuição se você fizer uma transferência automática. Mesmo que ela não dispense nenhum mínimo, recomendo que você faça uma transferência automática mensal para que o seu dinheiro cresça sem que você tenha que pensar nisso. Mais informações sobre isso no capítulo 5. Recursos. Você também pode investigar os recursos que sua corretora oferece, mas, francamente, a maioria deles é commodity. Portanto, o que costumava ser um diferencial, atendimento 24 horas para cliente por 7 dias por semana, aplicativos, sites fáceis de usar, agora são padrão. E é isso. Sim, você poderia passar centenas de horas fazendo uma comparação detalhada do número total de fundos oferecidos, da frequência das correspondências da conta de investimento alternativo disponíveis, mas perde-se mais com a indecisão do que com a decisão ruins. Como Benjamin Franklin, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E como disse Hamid Said, deixe que outros debatam as minúcias. Tudo o que você precisa saber e fazer é abrir uma conta de investimento em uma corretora de desconto. O registro deve levar cerca de 1 hora. Você pode fazer isso totalmente online ou ligar para as empresas e elas enviarão os documentos necessários pelo correio ou e-mail. Lembre-se de dizer a eles que você deseja abrir um Roth IRA para que eles lhe ofereçam a documentação correta. Haverá uma maneira de conectar sua conta corrente à sua conta de investimento, para que você possa transferir automaticamente o dinheiro para ser investido. Mais tarde, quando começarmos a investir no capítulo 7, eu mostrarei mais sobre as empresas isentam as taxas mínimas de investimento se você concordar em enviar automaticamente $50 ou $100 por mês. Mas abrir o Roth IRA é gratuito. O ideal é que você possa aumentar esse valor. Você aprenderá exatamente quanto você pode investir mensalmente após ler o próximo capítulo. Talvez você já tenha ouvido falar no robô Advisors, como o Betterment e o Waitfront. Os robôs consultores são empresas de investimento que usam algoritmos de computador para investir o seu dinheiro. Robô refere-se a um computador que investe para você em vez de um consultor caro. Os robôs consultores adotam serviços de planejamento financeiro de elite oferecidos aos clientes de consultores financeiros e empresas de investimento de serviço completo, como a Fidelity, e os tornaram acessíveis à pessoa comum. Você sabe como a Uber tornou os carros particulares mais acessíveis e convenientes do que os táxis? É mais ou menos isso que os robôs consultores fizeram com o setor de investimento. Os robôs consultores implementam nova tecnologia para oferecer recomendação de investimentos com taxas baixas. Eles aprimoram a interface do usuário para que você possa se inscrever online, responder algumas perguntas e saber exatamente onde investir o seu dinheiro em poucos minutos. E eles personalizam a experiência para que você possa incluir suas metas como quando quiser comprar uma casa e alocar automaticamente seu dinheiro. Tenho uma opinião forte sobre os robôs Advisors. Embora sejam boas opções, eu não acho que valham os custos e acredito que existam opções melhores.
Como exemplo, escolhi especificamente a Vanguard e permaneci nela por muitos anos. Vou explicar os prós e os contras dos consultores robóticos para que você possa tomar a sua decisão própria. Nos últimos anos, os robôs consultores têm tornado cada vez mais populares por 3 motivos: facilidade de uso. Eles têm belas interfaces na web e em seu telefone. Eles oferecem mínimos baixos e facilitam a transferência do seu dinheiro para começar a investir. Taxas baixas. Em geral, suas taxas começam mais baixas do que as empresas de investimento, como a Fidelity e a Schwab. Essas empresas perceberam isso rapidamente. Elas perceberam a concorrência e reduziram suas taxas de acordo com isso, enquanto as taxas de empresas de baixo custo, como a Vanguard, sempre foram baixas. Declarações de marca. Os consultores robôs fazem muitas alegações de marca. Algumas são verdadeiras, como a facilidade de uso. Algumas são falsas, beirando o absurdo, como o foco em baixas taxas e alto investimento. Como você já deve ter percebido, sou grande defensor de qualquer coisa que amplie o uso de investimento de baixo custo para pessoas comuns. Investir de longo prazo é uma parte essencial para uma vida rica. Portanto, se as empresas puderem eliminar a complexidade e facilitar o início, mesmo cobrando uma taxa geralmente baixa, eu sou fã. Esses robôs consultores acrescentavam recursos fenomenais que são verdadeiramente úteis, incluindo o planejamento de metas de médio prazo, como a compra de uma casa, e metas de longo prazo, como a aposentadoria. Além disso, muitas vezes é possível saber se algo é bom por quem os odeia. Por exemplo, o Bank of America me odeia porque eu os chamo publicamente de suas besteiras. Ótimo! No caso dos robôs consultores financeiros, baseados em comissões, geralmente os odeiam porque eles usam tecnologia para muitos construtores estavam fazendo, mas de forma mais barata. A loja dos consultores sobre isso não é especificamente convincente. Basicamente, os consultores financeiros dizem que cada pessoa é diferente e que precisa de uma ajuda individual e não de um conselheiro único para todos, o que não é verdade. Quando se trata de finanças, a maioria das pessoas é praticamente a mesma. Os robo-advisors responderam adicionando aos consultores financeiros com os quais você pode conversar por telefone. Os consultores financeiros tradicionais dizem que sua consultoria oferece valor além dos meros retornos. Minha resposta: ótimo. Então cobre por hora e não como percentagem de ativos sob gestão. Os consultores robôs surgiram para atender um público antes que era ignorado. Os jovens que têm conhecimento digital estão em ascensão econômica e não querem ficar sentados no escritório abafado, recebendo sermões de um consultor financeiro aleatório. Pense em um funcionário do Google que não sabe o que fazer com o seu dinheiro, parado em uma conta corrente. Os consultores robôs têm feito um bom trabalho para atrair esse público. Mas a verdadeira questão aqui é: eles valem a pena? Minha resposta é não. Suas taxas não justificam o que eles oferecem. Robôs conselheiros mais populares têm interface de usuário excelente, mas eu não estou disposto a pagar por isso. Desde sua abertura, muitos construtores reduziram suas taxas, às vezes até mais baixas que a própria Vanguard. Mas há 2 problemas nisso. Administrar um negócio sustentável com taxas inferiores a 0,4%, eles precisam oferecer recursos novos e mais caros para administrar quantidades enormes de dinheiro. Estamos falando de trilhões de dólares. Como exemplo, a Vanguard administra atualmente 9 vezes mais do que a Bennett, em 10 vezes mais ativos que a Whittingford. Essa escalada maciça e absoluta é uma vantagem enorme, competitiva para a Vanguard, que se desenvolveu ao longo de décadas para sustentar com taxa de fração mínima de percentual. Os novos robôs consultores não podem se sustentar com essas baixas taxas, a menos que seus negócios cresçam rapidamente, o que é improvável. Em vez disso, eles levantaram dinheiro de investidores de capital de risco que querem um crescimento rápido. Mantenha o controle de suas contas. Uma coisa que me deixa louco é procurar informações de login de todas as minhas contas diferentes. Para me ajudar a manter o controle de todas as contas, uso uma ferramenta de gerenciamento de senha chamada LastPass.
Ela armazena com segurança os URLs, senhas e detalhes de todas as contas e funciona como um laptop e um telefone. Essa é uma parte importante do meu sistema financeiro, porque é essencial ter todas as informações em um só lugar, para que você possa fazer login sem problemas quando precisar. Para atrair mais clientes, os robôs consultores começaram a usar truques de marketing, como destacar uma parte minúscula do investimento, taxa loss, que é basicamente a venda de um investimento que está em baixa para compensar ganhos fiscais, que eles transformaram em uma parte aparentemente extremamente importante de uma conta. Isso seria se um fabricante de automóvel gastasse milhões de dólares comercializando uma tripla camada de tinta como uma das partes mais importantes da compra de um carro. Claro, a coleta de prejuízos fiscais pode economizar um pouco de dinheiro a longo prazo, mas não muito. Em muitos casos, ela é desnecessária, é um recurso bom de se ter, mas dificilmente algo que você deva basear importante na decisão de escolher qual a empresa investir o seu dinheiro. Alguns robôs consultores também começaram a oferecer produtos com taxas mais altas, como o Wall Street Journal informou em 2018. A Wealthfront acrescentou um fundo próprio de custo mais alto. A oferta usa derivativos para replicar uma estratégia popular de fundos de hedge conhecida como Risk Parity. Alguns clientes, acompanhados por defensores de consumidores rivais, rapidamente foram ao fórum online para criticar os custos e a complexidade do fundo. Eles também criticaram a Wealthfront por inscrever automaticamente determinados clientes no fundo. Acabei de olhar minha conta e é verdade. Houve uma transferência de dinheiro para o fundo Risk Parity, sem meu conhecimento, disse uma cliente da Wealthfront, Sherry Ferraro, 57 anos, de São Capistrano, Califórnia, postou recentemente no Twitter. Tive que entrar em minha conta e dizer a eles que não queria o meu dinheiro fosse retirado para aquele fundo. Isso abalou minha confiança neles. Com certeza, disse a senhora Ferraro em uma entrevista. Esse é o resultado previsível de quando um provedor de baixo custo levanta capital de risco e precisa crescer rapidamente. Ele encontra mais clientes ou encontra uma maneira de ganhar mais dinheiro de cada cliente. Acredito que a Vanguard tenha a vantagem e invisto por meio dela. Mas saiba o seguinte, no momento em que você estiver restringindo a sua decisão de investimento a um provedor de baixo custo, como a Vanguard ou o robô Advisor, você já fez a escolha mais importante de todas, começar a aumentar o seu dinheiro em investimento de longo prazo e de baixo custo, de longo prazo e baixo custo também. O fato de você escolher o robô Advisor ou a Vanguard ou uma outra corretora de baixa taxa é detalhe sem importância. Escolha e siga em frente. Alimenta a sua conta de investimento, ok? Você tem uma conta de investimento. Excelente. Como a maioria de vocês configurou contribuições mensais automáticas para dispensar o mínimo, seu dinheiro será enviado regularmente para o seu Roth IRA. Ele aguardará pacientemente que você decida exatamente como investi-lo, o que abordaremos no capítulo 7. Se você não tiver configurado as contribuições automáticas, faça isso agora, mesmo que seja apenas $50 por mês. É um bom hábito a ser adquirido e ajudará a acumular qualquer mínimo necessário. Quer mais? Digamos que você esteja se saindo muito bem e tenha atingido o limite máximo de contribuição do 401k do seu empregador e 401k. Pagou a dívida do cartão de crédito e começou a investir no Roth IRA. Se ainda tiver dinheiro para investir, você tem ótimas opções. Primeiro, suba até o degrau 4 e dê uma nova olhada no seu 401k. Em 2019, o valor máximo que você poderia investir em um 401k era $19 mil por ano. Para encontrar esse número mais recente, pesquise a 401k Contribution Limits. Até agora, você investiu apenas o suficiente para receber a contrapartida do seu empregador. Portanto, provavelmente, ainda tem capacidade de investir mais em um 401k e colher os enormes benefícios fiscais. Uma coisa legal. Observação.
A contrapartida do seu empregador não é contabilizada em seu limite de contribuição. Portanto, se você contribuir com 5.000 e o seu empregador igualar os 5.000, você ainda pode contribuir outros 14.000 para um total de $24.000 anuais em seu 401k. O que você deve fazer? Calcule quanto você precisa contribuir a cada ano. 19.000 menos a contribuição que você calculou aqui. Isso lhe dá o valor com o qual você ainda pode contribuir. Para dividir esse valor em uma contribuição mensal, divida esse número por 12. Novamente, defina as contribuições para que elas ocorram automaticamente e você nunca precisa ver o dinheiro. A seguir, uma conta improvável, com vantagens fiscais que poucas pessoas conhecem. HSAs, uma arma secreta de investimento. Se você me oferecesse a opção de ficar sentado em um inferno de fogo ouvindo o remix da Ariana Grande por 10.000 anos ou escrever sobre planos de saúde, eu suspiraria e relutantemente começaria a balançar minha cabeça ao som de Side by Side. Todo mundo odeia falar sobre seguro de saúde. É por isso que eu não vou escrever aqui sobre ele. O que eu vou lhe mostrar a você é um atalho que você pode lhe render centenas de milhares de dólares ao transformar algo chamado de conta poupança de saúde em uma conta subalimentada para aumentar seu dinheiro. As HSAs permitem que você reserve dinheiro antes dos impostos para pagar despesas médicas qualificadas, incluindo franquias e algumas outras despesas relacionadas à saúde. O mais legal é que você pode investir o dinheiro que colocar nela. As HSAs são ignoradas por 3 motivos. Primeiro, qualquer coisa que tenha a palavra seguro significa que queremos parar de pensar nisso o mais rápido possível. Ninguém nunca se empolgou com as contas de telefone celular. O mesmo acontece com o seguro-saúde. Em segundo lugar, as HSAs só estão disponíveis para pessoas com plano de seguro de alta franquia dedutíveis. Como a maioria nos oferece comer sacos de areia no café da manhã, há do que descobrir o tipo de plano de saúde que temos, pulamos essa etapa. Por fim, as raras pessoas que têm acesso a um HSA, ou até mesmo as utilizam, mas não entendem os meandros de como usá-lo para ganhar dinheiro. A verdade é que um HSA pode ser uma conta de investimento incrivelmente poderosa, porque você pode contribuir com dinheiro isento de impostos e obter uma dedução fiscal e aumentá-lo sem imposto. É um golpe triplo. Se usar essa conta corrente, você poderá ganhar centenas de milhares de dólares investindo em uma HSA. Faz sentido para mim. Antes de ficar entusiasmado sobre investir por meio de sua HSA, você deve descobrir se você é elegível. Caso contrário, não perca seu tempo e pule essa seção e passe para além das contas de aposentadoria. 1. Você já completou pelo menos os 3 primeiros degraus da escalada de aposentadoria? Finanças pessoais. Investir em um 401k compatível, pagar qualquer dívida de cartão de crédito e maximizar o seu Roth IRA? Se sim, continue lendo. Caso contrário, pule essa seção. Você ainda não está pronto para investir em um HSA. 2. Você tem um plano de saúde de alta franquia? Entre em contato com a sua seguradora e com o seu gerente de benefício. Eu sei. E faça a eles a simples pergunta: eu tenho um plano de saúde com alta franquia? Se eles disserem que não, eu lhe dou permissão para me xingar por forçar a ligar para fazer essa ligação. Antes de desligar, porém, pergunte se você se qualifica para um plano de alta franquia. Talvez você queira considerar essa possibilidade, especialmente se você for jovem e tiver uma boa saúde em geral. Por outro lado, eles disseram que sim, que você tem um plano de alta franquia. Pergunte se você pode associar o HSA à sua conta. Se a resposta de ambas as perguntas forem sim, você pode estar pronto com uma conta HSA. Eu uso uma conta chamada Navia Benefit, mas você pode pesquisar e comprar opções e comparar as opções. O fator mais importante para mim foram as opções de investimento e taxas. Eles têm bons fundos com taxas baixas. Como funciona o HSA? 1. Você contribui com dinheiro para a sua conta HSA.
esse dinheiro fica na sua HSA, que funciona efetivamente como uma conta corrente, com algumas exceções especiais. 2. Você recebe um cartão de débito que pode ser usado para despesas médicas qualificadas, incluindo curativos, quimiopráticos, exames de vista e óculos, e receitas médicas. Essa é uma pequena amostra das despesas relacionadas à saúde que você pode pagar com seu cartão HSA. Para todas elas, pesquise por HSA Eligible Expense. 3. Por que isso é importante? Porque o dinheiro de sua HSA é isento de impostos, o que significa que você pode gastar o dinheiro antes de pagar os impostos sobre ele, e pode ser um desconto de 20% ou mais. Por exemplo, digamos que você ganhe $100 mil e digamos que você use o seu cartão de crédito e gasta 5 mil em teste de gravidez, taxa de laboratório, exame DEXA e cirurgia ocular a laser. Ok, esse é um conjunto eclético de escolhas, mas eu sei, você faz. Você pode pensar que esse tratamento lhe custará 5 mil, mas na realidade, como você já pagou os impostos, esse dinheiro lhe custaram 6 mil. Mas com uma HSA, como você pode estar usando dinheiro livre de imposto, você está economizando o que você normalmente pagaria em imposto. O benefício real de um HSA vem quando você trata como um veículo de investimento. Pense nisso. Se você estiver contribuindo com milhares de dólares para a sua HSA, mas não está fazendo exame de corpo, de óculos, ou todos os anos, o que você está fazendo com esse dinheiro? Então, a maioria das pessoas acha que ele simplesmente fica lá parado, mas você pode investi-lo. Você está pagando dinheiro livre de impostos e investindo. E ele cresce. Livre dos impostos. Isso é incrível. Vou lhe mostrar o que eu quero dizer com alguns exemplos. Para facilitar a matemática, vamos supor que você tenha $3 mil por ano para investir, ou 2.250 após os impostos. Primeiro exemplo, você está lendo o livro prestando meia atenção quando assistindo a Netflix e pulou toda a minha incrível pesquisa sobre investimento. Você que tem 3 mil de renda antes dos impostos e deseja economizar por ano, ela é tributada em 25%, o que lhe deixa 2.250 por ano para investir. Em vez de colocá-los em fundos de 401k e Roth IRA, você simplesmente deposita em uma conta de poupança normal. Vamos supor que juros de 1% para facilitar a matemática. Após 20 anos, você terá 49.453. Depois de aplicar os impostos ao seu crescimento, você ficará com 48.355. Basicamente, você perdeu dinheiro devido à inflação, mas nunca perderá isso. A lição: poupar por si não é só suficiente. Segundo exemplo, você pega a mesma quantia de 3 mil de sua renda antes dos impostos, tributado em 25%, deixando-o com 2.250, para investir, mas dessa vez, simplesmente poupar, você investe em uma conta de investimento tributável, sem vantagens fiscais, usando a composição anual de 8%, você acaba com $102.964 após 20 anos. Depois de aplicar os impostos e seu crescimento, você fica com 82.768 após 20 anos. Terceiro exemplo. Dessa vez, você contribuirá para um 401k, o que significa que você pode contribuir com dinheiro antes dos impostos e pagar os impostos posteriormente. Agora você verá que 401k é tão poderoso. Em vez de contribuir com 2.250 nos exemplos acima, você pula os impostos por enquanto e contribui com um total de 3 mil. Para o 401k, depois de investir esse plano por 20 anos, supondo que o empregador não o faça, você terá 137.286. Quando você retirar o saldo após 59 anos, supondo uma alíquota de imposto de 25, você terá 102.964. Nada mal. Você pode ver como essas vantagens fiscais começam a acumular. Quarto exemplo. Depois de pagar os impostos sobre 3 mil, você acaba com 2.250 após os impostos por um ano para investir no seu Roth IRA. O aspecto especial do Roth IRA é que você está contribuindo com dinheiro após os impostos, mas não paga o imposto sobre os ganhos do investimento. Após 20 anos, você terá 102.964. Bom trabalho. Observe que esse resultado é o mesmo que o anterior, mas pode mudar dramaticamente se você tiver contrapartida do empregador. Último exemplo.
Você se torna experiente. Você leva a sério. Você decide espremer. Você decide extrair todas as vantagens possíveis do seu dinheiro. Você investe 3 mil antes dos impostos no HSA. Aqui está a parte mais bonita. Você não paga imposto sobre o dinheiro quando você ganha e paga esse imposto sobre o ganho do investimento. Ganhos. Após 20 anos, você terá 137.236. Incrível, né? A propósito, você pode usar o dinheiro para qualquer despesa médica qualificada a qualquer momento, sem impostos. E depois de 65 anos de idade, você pode gastar esse dinheiro em qualquer coisa. Digamos, uma viagem aleatória a Santorini. Aqui estão os aspectos a serem observados. Se você sacar os fundos para despesas médicas não qualificadas antes dos 65 anos, será cobrada uma multa. Se você usar os fundos HSA para despesas médicas não qualificadas após 65 anos de idade, isso é tributável. Por fim, algumas pessoas veem o HSA como um negócio tão bom que pagam o máximo possível de despesas médicas do próprio bolso, pois preferem deixar seus investimentos no HSA crescerem. Você percebe que com qualquer uma das desvantagens você pode ser tão poderosa e você vê por que um HSA pode turbinar os seus investimentos? É incrível e inteligente colocar essas opções de investimento sobre as outras. Contribuir para o HSA isento do imposto e investir no dinheiro que você não usa elimina o arrasto dos impostos sobre o crescimento, que compõe mais rapidamente do que quase qualquer conta. Se você tiver a capacidade e os fundos, com certeza deve usar o HSA para investimento. Apenas certifique que as HSA que você abrir ofereça bons fundos sólidos. Uma boa regra geral é que eles devem oferecer fundos de baixo custo. De preferência, o fundo data-alvo ou o fundo total do mercado de ações, ou o fundo de mercado acionário total. Mais que isso, no capítulo 7. Além das contas de aposentadoria, você tirou o máximo proveito do seu plano 401k, pagou todas as suas dívidas de cartão de crédito, completou o seu Roth IRA, faltou maximizar o restante do 401k, investiu opcionalmente uma HSA e ainda tem dinheiro para investir. Há ainda mais opções para aumentar o seu dinheiro. Recebo muitas perguntas sobre investimento alternativo, como criptomoeda. No capítulo 7, abordaremos as melhores estratégias e opções. Mas nesse momento, quero que você compre um presente muito legal para alguém que você ama, porque você tem muito dinheiro. Parabéns! Reserve um segundo para dar um tapinha nas costas. Você começou a subir a escada das finanças pessoais. Agora você tem um sistema estabelecido para aumentar o seu dinheiro. Isso é muito importante. Ter conta de investimento significa que você está começando a pensar sobre o crescimento rápido e a distinção entre poupança de curto prazo e investimento de longo prazo. Os seus $50 que você enviou podem parecer um pequeno passo, mas eu acredito que sejam os 50 mais significativos que você investirá. Etapas de ação. Semana 3. Abra seu 401k, 3 horas, e mantenha a documentação com seu gerente de RH. E o preencha. Verifique que seu empregador oferece uma contrapartida. Se ele oferecer, contribua o suficiente para obter a contrapartida total. Caso contrário, deixe a conta 401k aberta, mas não contribua nada. 2. Elabore um plano para quitar suas dívidas. 3 horas. Leve a sério como se livrar das dívidas. Reveja 5 passos para livrar da dívida do cartão de crédito. Capítulo 1. Reveja empréstimos para estudantes, pagá-los ou investir. No capítulo 9. Para ter ideias sobre como quitar as dívidas de cartão de crédito em empréstimos estudantis. Faça um cálculo no site bankrate.com para ver quanto você poderia economizar se pagando $100 ou 200 a mais por mês. Abra um Roth IRA e configure pagamentos automáticos. 1 hora. Envie o máximo que puder para até $50. Está bom. Entraremos em detalhes um pouco mais tarde. 4. Descubra o que você é elegível para o HSA. E se for, abra sua conta em 3 horas. Agora que você já abriu essas contas, vamos descobrir uma maneira de preenchê-las com o máximo possível e completas possível. No próximo capítulo, mostrarei como assumir o controle dos seus gastos para que o seu dinheiro vá para onde você quer que ele vá.